Sexta-feira, dia de fazer o dever bem animado, porque o fim de semana tá batendo na porta para a gente fechar mais uma semana tão bacana de aprendizado, né? Embora a gente esteja distante, mas a gente continua juntinho. Vamos lá? Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre numeral. O que é numeral? Numeral faz parte da classe de palavras da gramática da nossa maravilhosa língua portuguesa. São as palavras que indicam número, né? Quantidade. Então, lá na página 181 do seu livro, você vai achar uma explicação que vai te apresentar as classes de numerais, que são os cardinais, que indicam números e quantidades. 1, 2, 10, 1000, 5 milhões. Esses são os números cardinais. Os ordinais, que como o nome já sugere, indica ordem. A gente pensa logo naquela fila, um atrás do outro. Primeiro, segundo, 20º, 59º e assim por diante. Essas palavrinhas são chamadas de numerais ordinais, ok? Temos ainda os multiplicativos, que indicam o número de vezes pelo qual a quantidade é multiplicada. Por exemplo, triplo, quádruplo, quíntuplo e assim por diante. Ainda temos os números fracionários, ok? Que são aqueles que vão indicar fração, que é quando o número foi dividido, quando o total foi dividido. Por exemplo, meio, 1/4. João comeu metade da pizza. Se eu for analisar essa frase, metade vai ser classificado como numeral fracionário. Tudo isso que nós estamos aprendendo é para nos ajudar a indicar, né, a conhecer as palavras dentro de uma frase na nossa linguagem. Vamos lá então. Uma regrinha importante, principalmente quando nós falamos de numerais ordinais, é que eles se confundem em algumas situações com os artigos. Nós não estudamos na outra aula falando sobre artigos? O artigo indefinido, um ou uma, né? Se eu falo, Suzana comeu uma pera. Uma pode ser tanto artigo indefinido como um numeral. Depende do sentido. Se eu quero dizer que ela comeu só uma ou se eu quero dizer que ela comeu uma pera qualquer, né? Como eu faço para saber, tia? E aí eu vou olhar lá na frase. Carlos pegou o ônibus 1. Se eu consigo trocar esse um ou uma por um artigo definido, que é o ou a, no singular, eu estou falando de um artigo. Se não faz sentido, eu estou falando de um numeral. Vamos lá então com atenção, por exemplo, na página 182. Mamãe tinha 3 gatinhos, mas um fugiu. Observem que o 1 está destacado porque 1 é um numeral. Como eu sei que 1 é numeral? Quando eu não posso substituir essa palavrinha, o 1, por um artigo o ou a. Poderia ser, mamãe tinha 3 gatinhos, mas o fugiu. Faz sentido se eu trocar esse 1 pelo o? Não. Então, significa que esse 1 é numeral, tá? No outro exemplo, um ônibus bateu no carro da mamãe. Esse 1 é artigo ou é numeral? Depende. Eu posso falar, o ônibus bateu no carro da mamãe? Posso. Então, esse 1 é artigo e não numeral, ok? Então, tudo depende da atenção com que você lê e de você entender o sentido daquela frase. Na página 183, nós temos uma lista aí com vários exemplos de numerais em cada uma das classes, cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. São exemplos, tá? Não estão todos aí. Leiam com atenção para poder melhorar aí o vocabulário e ajudar nas atividades. Na página 184, vamos fazer os nossos exercícios.
Número 1. Circule os numerais nas frases abaixo. Vocês vão olhar palavra por palavra e vão circular aquelas que indicam número, sejam eles cardinais, ordinais, fracionários ou multiplicativos, tá? Vão circular com atenção. 2. Ligue corretamente a primeira coluna aos numerais correspondentes. Vão fazer a relação. Se tiver dúvida, recorram lá ao nosso quadro. 3. Complete as frases com os números entre parênteses por extenso. Ela foi a pontinho, colocada no concurso. Qual é o número que está entre parênteses? 20. Observem que os números ordinais, eles são definidos por essa letrinha aí do lado, um azinho, às vezes um zerinho pequenininho, que significa ordem. Então, ela foi a 20ª. E assim por diante, vocês vão completar aí esses espaços. Número 4. Leia o texto e sublinhe os numerais que aparecem nele, tanto por extenso quanto numerais, tá bom? Cardinais que aparecerem aí, vão sublinhar. Agora você vai completar lá na 185 essas duas tirinhas que tem aí com palavras de acordo com o texto, tá bom? Na letra B, você vai marcar os numerais que você usou para completar em cima. Eles são o quê? Ordinais, multiplicativos, fracionários ou cardinais. Vai marcar um X. Número 5. Observe os numerais destacados nas frases abaixo e marque um X na coluna adequada. Vocês vão ler cada uma dessas frases, o numeral está destacado. Então, você vai olhar lá na letra A. Qual é o numeral destacado na frase? Paula tem 1/4 da idade de Carla. Quarto, ele é um numeral o quê? Fracionário. Não é quarto de quarto lugar, tá? 1/4, ou seja, ele é fracionário. Vão marcar um xizinho lá. Vão ler cada um deles, 20º, dobro, metade e triplo. E vão marcar no quadrinho correspondente, ok? Façam com atenção e capricho. Qualquer dúvida me chama. Beijo e bom final de semana para vocês.